Então, você não sabe, eu sou daltônico. E Deus me fez ver cores. Você sabe como eu me converti? Não, nunca falei? Eu me converti assistindo cultos aqui pelo YouTube. Aí de tanto eu assistir os cultos no YouTube, eu recebi um vídeo do Rodolfo Abrantes, aquele do ex-vocalista daquela banda Raimundos. A primeira vez que eu recebi um vídeo desse cara, eu fiquei a noite inteira assistindo e Deus falando no meu coração. Essa foi a experiência mais louca, cara. Porque Deus é o quê? Deus é muito louco, cara. Eu fui na igreja e eu pedi pra Deus curar meus joelhos, cara. Só que a cura que ele fez na minha vida foi muito maior que essa. Então, ó, Deus é um cara muito louco, porque ele já fez tantas coisas na minha vida, né? A experiência que eu tive com Deus é muito forte. Eu vou contar um pouquinho aqui pra vocês, mas antes só pra vocês entenderem o começo da jornada. Eu fui testemunha de Jeová na adolescência. Quando eu saí lá do Salão do Reino, eu procurei conhecer outras religiões, andei no kardecismo, andei na Umbanda, né? Andei no budismo, fui parar na maçonaria, subi os altos graus da maçonaria, fui venerável mestre naquela instituição e depois me converti em 2017, fui batizado aí no Bola de Neve, a igreja onde eu frequento hoje. E por que eu tô contando isso pra vocês? Porque toda essa minha jornada na busca de encontrar Deus era sempre o mesmo sentimento dentro de mim. Eu queria intimidade com Deus, eu queria encontrar Deus. E Deus, ele é tão amoroso, ele é tão cuidadoso, né? E eu costumo falar, cara, você é muito louco. Eu oro pra Deus falando assim, Deus, você é muito louco, porque ele, em nenhum momento da vida, ele me desamparou, né? Ele sempre cuidou das minhas necessidades. Deus, eu devo tudo que eu tenho, minha vida, eu estar aqui hoje dando esse testemunho aqui pra vocês é graças a Deus, porque graças a Ele, porque com certeza Ele me livrou de muitas situações aí que talvez eu nem deveria estar mais aqui, né? Eu quero contar uma experiência que foi muito marcante pra mim. Talvez vocês não saibam, mas eu sou daltônico, né? E a primeira vez que eu tive uma experiência com o Espírito Santo de Deus, Deus me deu o privilégio de enxergar cores. É exatamente isso que eu estou falando. Eu vou contar rapidinho como aconteceu. Eu saí de casa, e isso foi antes da minha conversão. Eu saí de casa, mas eu já ouvia louvores. Eu comecei a ouvir Rodolfo Abrantes, que era um cantor que eu vivi a minha adolescência, e talvez você que está assistindo também viveu. Ele viveu também ouvindo a banda dele, que era os Raimundos na época. E ele se converteu e virou um evangelista, né? E eu recebi alguns vídeos dele e comecei a curtir, comecei a ver a transformação que Deus fez na vida daquela pessoa, né? E aí eu comecei a pensar, cara, se Deus transformou esse cara, o que ele não pode fazer comigo? E aí eu comecei a ouvir os louvores que o Rodolfo Abrantes canta até hoje, maravilhosamente. E eu tava indo pra academia, e eu passei numa rua onde eu passo todos os dias. E eu nunca tinha notado, tinha uma árvore lá, de repente eu olho para a árvore e eu consegui ver a árvore extremamente colorida, em cores que eu nunca na vida antes tinha apreciado. Eu nem sabia que existia cores daquele jeito, porque eu não vejo cores. E eu percebi que alguma coisa estava acontecendo ali. A atmosfera dentro do meu carro, ela estava mudando. E eu estacionei o carro na porta da academia. Imediatamente eu fui tomado de um choro que eu não consigo explicar o que é. Porque eu estava sentindo uma alegria, uma euforia muito grande, mas que estava sendo coberto com lágrimas. E eu não compreendia aquilo que estava acontecendo comigo. Eu lembro que na época eu liguei para minha namorada, que hoje é minha esposa, né? E falei para ela assim, Yara, eu não sei o que está acontecendo comigo, e contei a experiência das cores, eu tô maravilhado, eu tô me sentindo tomado, eu tô eufórico, mas eu não consigo parar de chorar. E ela falou, calma, você tá tendo uma experiência com o Espírito Santo, aproveita, só aproveita. E aí eu desliguei o telefone e eu fiquei por ali ouvindo os louvores mais uns 30 minutos para tentar me recompor e aí começar o meu dia. Naquele momento eu senti como se Deus tivesse pegado a pontinha do dedo e tivesse só tocado em mim. Essa experiência, ela modificou a minha vida por completo, porque eu me senti olhado pelo Criador, né? Essa experiência com o Espírito Santo, ela mostra que Deus, ele olhou para mim.
foi a experiência mais bonita que eu tive na minha vida, porque é como se eu estivesse no colo do Pai. Tomado daquele sentimento todo, eu comecei a tentar entender mais o que era isso, como o Espírito Santo se manifestava, comecei a buscar mais material no YouTube, segui alguns evangelistas, mas o meu preferido ainda era o Rodolfo Abrantes e eu não parava de ouvir ele. E aí, naquela semana, passou-se alguns dias ali, eu fiquei sabendo que ele viria para São Paulo. Ele não é aqui de São Paulo, mas ele viria aqui para São Paulo para fazer um culto aqui na Zona Leste. E aí eu entrei na internet, comprei o ingresso para assistir esse culto, fui até lá e aconteceu uma coisa mágica nesse dia, que confirmou mais uma vez como Deus estava olhando para mim, né? Eu cheguei lá no local e eu queria comprar os CDs dele, porque, enfim, eu já ouvi os louvores, né? Eu baixava pelo YouTube e pelo Spotify e eu ouvia, mas eu queria o CD, eu queria ter o CD dele. Quando eu cheguei lá na igreja, eu falei pra minha esposa assim, eu vou lá comprar o CD. Eu cheguei lá, não passava cartão. Eu sou um cara que eu sempre tô com dinheiro, eu sempre tô prevenido. Naquele dia eu não tinha levado, não tinha um centavo na carteira. Eu fui passar o cartão, não tinha como passar cartão porque não tinha maquininha. Eles colocam lá uma banca lá fora, aquele dinheiro é revertido para que ele continue fazendo a obra, enfim. E eu não consegui comprar o CD. O culto começou os louvores, ele entrou, ele fez a pregação, contou como é que foi a conversão dele, embora eu já tinha escutado 1 milhão de vezes, e eu ouvi como se fosse a primeira vez. A igreja estava lotada, devia ter perto de 1.000 pessoas. Quando acabou o culto, ele olhou para mim e falou assim, eu não sei porque eu tô te olhando, mas sobe aqui um pouquinho. Me chamou, ele falou, eu preciso dar esses CDs para você. Naquele momento eu pensei assim, cara, Deus é um cara muito louco, porque ele é um cara de detalhes. Você concorda que eu poderia ter comprado aquele CD em qualquer situação? Eu podia ter entrado na internet, eu podia ter comprado num outro culto. Não, Deus sabia, ele viu no meu coração que eu queria, e isso não é um ato que ele faz. Se você nunca assistiu um vídeo do Rodolfo, assista aí, ele não faz isso nas apresentações dele, nos cultos dele, ele não dá nada, ele não é um cara que ele escolhe alguém para dar eu nunca vi ele fazer isso. E naquele dia eu me senti mais uma vez grandemente abraçado por Deus, porque Deus olhou para mim num detalhe, e eu saí dali apaixonado por Jesus, né? E aí vem eu falando de novo para vocês, né, que o Deus é muito louco. E eu falo, por que ele é muito louco? Porque a gente não entende como ele trabalha na nossa vida. A gente não entende como que são os caminhos que ele escolhe, né? Como é o bom pra gente. Às vezes a gente quer o A e ele dá o B, né? Às vezes você pede pra ele uma coisa pequena, ele te dá uma coisa maior ainda. E aí eu assistindo alguns cultos, indo na igreja, eu comecei a ver que algumas pessoas tiveram curas físicas. E eu conheço pessoas que foram na igreja e foram curadas pelo Espírito Santo, né? E eu vi gente entrando na igreja de bengala e cadeira de roda e sair andando, né? Coisas assim nesse nível. E aí eu coloquei Deus à prova. Eu falei assim, eu tenho um problema sério nos joelhos, né? Quem me acompanha há mais tempo aí nas redes sociais sabe. A luta que eu tô para vencer essa enfermidade. E aí eu falei assim, eu vou fazer aqui uma campanha com Deus e eu vou, em 8 semanas na igreja, todos os domingos, pedir a cura para Deus. E eu quero que Deus promova a cura no meu joelho. E aí eu fiz isso acabou a semana passada, durante 8 semanas, todos os domingos eu estava lá na igreja. E acreditem vocês ou não, o único lugar que eu consigo ajoelhar é na igreja. Eu não consigo abaixar para pegar uma caneta que caiu no chão de tanta dor que eu sinto no joelho, embora eu já tenha feito umas 4 operações só esse ano. Mas na igreja eu consigo me ajoelhar e me render perante o Senhor e eu não sinto dores no joelho. E as semanas se passaram e chegou a última semana, que foi a semana passada, e eu tava ali pronto e pedi para Jesus, eu tô pronto para a cura. E eu saí de lá e eu não fui curado. Eu podia estar falando aqui para vocês que eu fui curado do meu joelho, mas eu não fui curado. E aí eu, em oração,
clamei a Deus e perguntei por que não curou o meu joelho, né? Eu creio que isso é possível, né? A Bíblia diz, Jesus já dizia assim, se você crê que é possível, que esse morro, ele saia daqui, ande para lá, isso vai acontecer. Então por que não aconteceu? E eu comecei a orar para Deus e perguntar, me dá um entendimento no meu coração, né? Me mostra o que é que aconteceu. E aí esses dias eu estava em oração em casa e Deus grandemente falou no meu coração, olha para 8 semanas atrás e vê o tanto que eu promovi cura na sua vida. E aí começou que nem como uma cachoeira, ele me mostrar as transformações que ele fez na minha vida em 8 semanas. Deus curou feridas e cicatrizes emocionais de anos que eu tenho, né? Eu tenho 44 anos, já vivi muita coisa. E com o tempo a gente vai marcando a nossa alma com decepções, com histórias que não são tão boas, né? E que somente Ele pode limpar o nosso coração. Coisas que eu pedia para Ele em oração há tempos, Ele me limpou sem eu perceber. Então por que eu falo que Deus é muito louco? Porque eu fui atrás de uma cura física, que eram os meus joelhos, e Ele curou muito mais do que isso. Sabe onde Ele curou? Aqui dentro, ó. Todas as feridas, todas as marcas, as cicatrizes que eu tinha aqui dentro do coração. E hoje eu posso falar pra você que eu sou completamente limpo, em nome de Jesus. Um menino nasceu. Um menino nasceu.